você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo recebe proposta de última hora para vender Arrascaeta por 20 milhões de euros. Flamengo pressiona, manda no jogo, mas tem vitória magra contra o Palestino do Chile. Novo titular, Flamengo vai ter que pagar 50 milhões de reais para anunciar craque argentino. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de decepção. Que sufoco, hein? Vamos combinar, futebol é apaixonante por causa disso, né? Apronta cada uma com a gente, como a de ontem, né? Onde o Flamengo era o franco favorito para golear um time fraco, que no primeiro jogo perdeu em casa por 4-0 e deu no que deu, né? Um ataque contra a defesa do começo ao fim, que acabou com um resultado magro para quem tinha a expectativa de uma sonora goleada. Mais de 58 mil torcedores empurraram o time do Flamengo desde o início, fazendo mais uma linda festa no Maracanã. Depois de começar a Libertadores tropeçando com um jogador a mais contra o Milionários, o Flamengo tinha a obrigação de ganhar do Palestino ontem no Maracanã, antes de sair para 2 jogos seguidos agora fora de casa pelo torneio. E isso foi feito, 2-0, o saldo de gols era extra, era uma coisa boa para acontecer. E isso faltou aí diante do adversário, em tese, muito mais fraco do grupo E. A esperada goleada não aconteceu muito em função de um primeiro tempo pobre nas finalizações e de um segundo tempo que parecia um time que estava na altitude, né? Em suma, a estreia em casa na Libertadores foi um misto de festa e preocupação. Vamos começar pela parte boa. O primeiro tempo do Flamengo foi bem perto da sua melhor versão até aqui com o Tite, né? Intenso, marcando alto, perde, pressiona, domínio territorial de 71% com posse de bola, quase sem sofrer lá atrás, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira se complementaram muito bem e criando, né, bastante chances na frente. Mesmo em um dia apagado do Arrascaeta, foram 12 finalizações do Flamengo contra 6 do nosso querido Palestino. Com apenas 6 minutos, o Arrascaeta cobrou uma falta na cabeça do Léo Pereira, que subiu mais que o marcador e cabeceou por cima do travessão. 3 minutos depois, Varela cruzou outra para o Cebolinha cabecear para uma grande defesa do Rigamonte, bom goleiro. Aos 20 minutos veio a pintura do gol do Pedro, né? Depois de um chute desviado do Ayrton Lucas, a bola bateu no braço do cara e seria pênalti se não fosse gol. O camisa 9 dominou dando um chapéu, né? O famoso lençol no goleiro e fez de cabeça um golaço. O Cebolinha estava naqueles dias e o Benjamin Rojas, o seu marcador, certamente teve um pesadelo com ele essa noite. Aos 37, ele cortou para dentro, bateu colocado, tirando do goleiro, mas o Dávila salvou de cabeça em cima da linha. 5 minutos depois, o Varela cruzou na cabeça do Pedro de novo, que parou em Rigamonte novamente. E aos 45, o Luiz Araújo deixou o Ortiz na cara do gol e ele desperdiçou cabeceando para baixo, ele tinha que cabecear reto. O goleiro fez uma grande defesa novamente. Saiu barato para o Palestino, vamos combinar, né? Que só teve uma única oportunidade num contra-ataque lá aos 35 do primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, apesar do placar magro, o jogo parecia tão ganho que deu a impressão que o time não tinha voltado do intervalo. Já estava pensando no jogo contra o Bolívar, na altitude lá de 3.640 metros. Vai ser barra pesada na próxima rodada, né? E aí parecia que o time já estava simulando como jogar nessa altitude. O Flamengo não conseguia mais atacar, enquanto atrás tomou uns sustos lá do Palestino, que adiantou, né, as suas linhas e passou a dobrar em cima dos laterais do Flamengo, com as entradas do Palácio na esquerda e do bom jogador Carrasco na direita. Né, os chilenos tiveram 4 grandes chances de empatar o jogo, quase sempre na bola aérea. Com 1 minuto, em cobrança de falta ensaiada, o Christian Soares apareceu livre na área, em posição legal, e cabeceou para o meio, né, mas pegou mal na bola. Aos 8, Léo Pereira cortou mal um cruzamento e Abrigo chutou para o Rossi fazer uma grande defesa e espalmar para fora.
Na cobrança do escanteio, o Linhares mandou de cabeça também, cara a cara, sem marcação, e quase fez, né? Passou perto. Aos 6 minutos depois, o César também, pelo alto, parou no goleiro argentino novamente. Dos últimos jogos, esse aí foi o que o Flamengo mais cedeu chances aos adversários. O Palestino teve 10 finalizações ao todo e depois que sofreu o segundo gol, ainda perdeu uma última oportunidade com Chamorro de cabeça aos 45. O Flamengo só deu uma melhorada depois das substituições. O problema é que, na minha opinião, eu acho que o Tite demorou um pouco para mexer no time. Em todo o segundo tempo, o Flamengo chegou uma vez com o Pedro, numa jogada individual que passou por dois e chutou mal aos 33. Ele poderia ter tocado para o Bruno Henrique, que estava do lado ali sozinho. E no gol do Ortiz aos 39, na bola parada, né? Nitidamente o cansaço teve uma parcela nessa queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. E aí a escolha do Tite de ter ido com força máxima no segundo jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu, mesmo já tendo liquidado a fatura no primeiro jogo, teve o seu preço cobrado. Por sorte, não custou muito ao Flamengo, que com a vitória assumiu a liderança do Grupo E com 4 pontos. O Bolívar joga hoje, nessa quinta-feira, com o Milionários e pode voltar a ser líder do grupo. O Flamengo teve 68% de posse de bola, 20 finalizações contra 10 do Palestino, 8 chances de gol e o Palestino 6 chances. Trocou 536 passes certos e o Palestino 307. O Flamengo só volta a jogar pela Libertadores no dia 24, quando vai visitar o Bolívar na temida altitude de 3.600 metros de La Paz, na Bolívia. Antes disso, vai estrear nesse domingo contra o Atlético Goianiense, lá no Serra Dourada, em Goiás. O Tite já verbalizou que vai ser preciso priorizar competições e, possivelmente, ele vai começar a rodar o time já a partir dessa estreia na Série A. Jogador por jogador, suas notas. Vamos lá. O Rossi fez boas defesas, principalmente na única chance do Palestino no primeiro tempo, e demonstrou segurança nos sustos dos chilenos na etapa final. Nota 6,5. O Varela, eu achei que ele alternou altos e baixos, fez um cruzamento na medida para o Pedro ali, em chance clara de cabeça, mas saiu jogando errado e perdeu algumas bolas ali em lances perigosos, principalmente um no segundo tempo. Também tomou uma bola nas costas, mas tirou outra de cabeça na área. Foi pouco a linha de fundo. Nota 6. O Vinha entrou no seu lugar nos minutos finais e ajudou na marcação. Nota 5. O Léo Ortiz, estreia demorou, pessoal? Mas valeu a pena. O cara mostrou calma, jogou sério. Quando ele foi preciso, ele dá chutão, ele deu. Fez um belo desarme no mano a mano com o Sousa, afastou aí alguns perigos da área. E no ataque ele teve 2 chances, uma de cabeça que parou no goleiro, mas a segunda marcou o segundo gol depois de um escanteio muito bem cobrado pelo garoto Lohan. Nota 8 para o Léo Ortiz. Léo Pereira perdeu boa chance de cabeça no início, mas fez um grande primeiro tempo na defesa, com importante desarme em Sousa e também salvou um contra-ataque de 3 contra 2. Mas no segundo tempo cansou e vacilou em algumas jogadas de bolas aéreas. Nota 7. Ayrton Lucas foi muito bem no jogo, assustou em um chute cruzado no início, fez grande jogada no lance do gol do Pedro e foi muito importante na marcação pelo lado esquerdo. Jogou muito bem o Ayrton Lucas ontem, relembrando aí os bons tempos. Nota 8. Pulgar foi bem na marcação, inclusive num lance em que teve uma grande recuperação e fez importante desarme de carrinho. No segundo tempo ele cansou e esteve mais apagado. E para variar, tomou um cartãozinho amarelo no final. Nota 6,5. O De La Cruz, na sua estreia pelo Flamengo na Libertadores, foi menos participativo do que o habitual. Só teve um desarme no jogo, embora importante num contra-ataque. Na frente, ele deu um chute de fora da área que foi desviado para escanteio e pressionou a saída de bola do goleiro, forçando um cartão amarelo para o César. Nota 7. O Alan entrou para melhorar a marcação do time, que começou a dar espaços ali, e cumpriu muito bem o seu papel. Vem crescendo jogo a jogo. Nota 6,5.
Arrascaeta, né? Teve uma noite aí irreconhecível, né? Até que começou bem, cobrando uma falta na cabeça do Léo Pereira, perdeu uma grande chance o Léo naquela ali. Mas depois ficou bem marcado e pouco apareceu. A chance em que quase fez um golaço de letra não ia valer porque o Pedro estava impedido. Nota 6. Lohana entrou com personalidade, né, e foi premiado com assistência logo para o Léo Ortiz, em cobrança de escanteio. Esse garoto é diferenciado. Nota 7. Luiz Araújo fez uma jogadaça em um lance ali com o Pedro e o Cebolinha na área e cruzou com açúcar para o Léo Ortiz perder uma grande chance de cabeça. Apareceu ainda ajudando na marcação e com lançamentos longos. Jogou bem, achei que ele jogou legalzinho. Nota 6,5. O Bruno Henrique, muito pedido aí pela torcida, entrou com muita vontade, botou correria no lado esquerdo e conseguiu boas arrancadas. Nota 7. O Pedro, né? O Pedro foi o cara do jogo junto com o Léo Ortiz, com certeza. Fez um golaço, dando um lençol no goleiro e cabeceando para as redes. Além de um ótimo corta-luz para o Cebolinha na área. Foi quem mais finalizou no jogo, 5 vezes. E ainda perdeu uma grande chance de cabeça em que parou no goleiro. No segundo tempo fez uma jogadaça individual, passando por 2, mas chutou para fora. Podia ter rolado essa bola para o Bruno Henrique, hein, Pedro? Que entrava livre ali do teu lado, né? Foi escolhido ali pela Conmebol como o herói do jogo. Vou dar nota 9 para o Pedrão. Cebolinha foi muito bem novamente, ensaboado, forçou cartões aos adversários, driblou demais, participou de jogadas do gol do Pedro, quase fez um golaço num chute que passou pelo goleiro, mas o cara salvou em cima da linha, né? No segundo tempo deu uma cansada, eu acho que para ele uma nota 8 está muito bem. Vitor Hugo entrou bem no seu lugar, no finalzinho deu um gás no meio de campo, mas só isso, nota 6. O Tite, né? O seu time fez um grande primeiro tempo, mas caiu demais de produção no segundo. Foi bem nas substituições, mas eu acho que demorou muito a fazê-las e viu a sua estrela brilhar quando apostou no Léo Ortiz, que foi o cara do gol aí, do segundo gol, nota 7. E para o time eu vou dar nota 7 também, pela vitória e pelo primeiro tempo arrasador. E você, qual a nota que você dá para a atuação do nosso time ontem? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. O time do Flamengo analisa o mercado da bola em busca de oportunidades nessa janela de exceções. Além disso, mesmo com transferências internacionais estando proibidas, a equipe carioca também monitora nomes de fora do Brasil. E um deles é o do lateral esquerdo Enzo Dias, que atualmente joga no River Plate e foi muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. Contudo, né, segundo a apuração do portal RTI Esportes, o time argentino não tem a menor intenção de liberar um dos seus principais jogadores para o Flamengo. A ideia é adotar uma postura semelhante à do ano passado, quando dificultou a saída do uruguaio Nicolás de la Cruz para o próprio Mengão. Não obstante a isso, existe uma alternativa para o clube, que se quiser fechar com o jogador diretamente, pode optar por pagar a sua multa rescisória, que está fixada em 10 milhões de euros, 50,6 milhões de reais, valor considerado alto para um lateral, né? Vale ressaltar que, além do Mengão, o Enzo também interessa ao Palmeiras. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Enzo Dias? Coloca aí! O jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, informou que o meia uruguaio Arrascaeta está sendo alvo do Cruz Azul do México, que pode fazer uma oferta pelo jogador na janela do meio do ano, entre 15 a 20 milhões de euros, 81 milhões a 109 milhões de reais na cotação atual. O repórter também noticiou que o interesse dos mexicanos já chegou para os representantes do jogador e da diretoria do Flamengo. Porém, as partes não conversaram sobre uma eventual oferta do Cruz Azul. O Diogo Dantas explicou que o Flamengo não tem o mínimo interesse em negociar o camisa 14, que está no clube desde 2019 e é um vencedor. Portanto, apesar da elevada proposta financeira, é muito improvável uma saída do Arrascaeta do Flamengo.
O Georgian chegou a ser especulado no Boca Juniors da Argentina, mas o Flamengo descartou também negociar o jogador, como noticiou o Bola VIP Brasil naquela época. O camisa 14 é titular absoluto da equipe do Tite e é presença certa na Copa América pela seleção uruguaia. A competição vai acontecer entre junho e julho e é possível que com a vitrine do torneio possam surgir novos interessados por ele. A ideia do Flamengo não é negociar os principais jogadores da equipe, e sim reforçar a equipe. A diretoria está preocupada com o número de desfalques durante o Brasileirão por conta aí da disputa da Copa América. Um jogador que é comentado nos bastidores da Gávea é Ángel Di Maria, que não deve permanecer no Benfica de Portugal. O mais querido ainda não abriu negociações, mas precisaria pagar um salário astronômico se quisesse contratá-lo. Outro jogador citado como possível reforço é Claudinho, do Zenit, que já foi comparado ao Everton Ribeiro. A diretoria do Flamengo segue de olho nas oportunidades de mercado para reforçar o seu time ainda nessa temporada. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Alex Cardoso, alô, sua filha Esther, alô, William Tailandês, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Medeiros, alô, sua netinha Manuela Medeiros, lá de Paulicéia, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Hernani Armador e torcida do Flamengo de Sorocaba, em São Paulo. Alô, meu amigo Titico Flazico de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sérgio Martins de Paranaguá, litoral do Paraná. Manda abraço aí. Alô, meu amigo Valtinei Cavalcante de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Roberto, lá de Vigia de Nazaré, no Pará. Alô, meu amigo Luiz Antônio. Alô, Fabrício. Alô, Nilo. Alô, Fabrícia. Alô, Maria Fernanda. Alô, Christian. Todos aqui de São João do Miriti, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Claudiano Silva. Alô, sua esposa Célia. Alô, suas filhas Esther e Estela, lá de Carangola, zona da Mata Mineira. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Miguel Santos e torcida do Mengão em Anápolis, Goiás. Alô, meu amigo Carlos Antônio Gomes de Natal, no Rio Grande do Norte. Aquele abração para vocês, meus queridos. E por fim, alô, meu querido amigo Ulisses dos Santos Neto. Parabéns pelo seu aniversário, que é hoje, meu querido. Muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom para você, amigo Ulisses. Comemore bastante o seu dia hoje e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Ulisses. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão.